Sim, então, boa noite, pessoal, para quem está chegando aí na gravação. Eu pedi para quem já chegou e colocou o RA aí para registrar a presença, que fizesse assim que eu começasse a gravar. Então, por favor, aí, quem já mandou, mande de novo para eu ter o registro, tá? E hoje, então, vamos ter a nossa segunda aula aí de estrutura da matéria. Só para relembrar aqui, tá? Não sei se vocês estão consultando o cronograma da disciplina. Nós tivemos aí na aula passada das bases da teoria atômica, parte 1, né, com do micro-macro, modelo padrão, escalas e unidades de medidas estimativas, notação científica e unidades do sistema internacional. E para a aula de hoje, né, o tópico 2, tá? As bases da teoria atômica 2, né, então histórico da estrutura da matéria nas idades clássica e média, lei das proporções definidas e múltiplas, modelo atômico de Dalton, lei da combinação volumétrica, determinação de massas atômicas e fórmulas moleculares, conceito de mol, equação química, relações e cálculos estequiométricos. Então, esse é o conteúdo que a gente deve ver hoje. E no final, tá, vamos dar o primeiro passo aqui a respeito da definição do projeto. Se eu me esquecer, vocês me lembrem, tá? E que é basicamente a gente dividir os grupos, né? Então, os grupos de alunos aí que vão formar a equipe para fazer o projeto, tá? Tudo bem? Então, passando aqui para... Aí, depois disso ainda, né, eu vou fazer alguns exercícios, né? Então, a aula de hoje vai ter alguns exercícios da lista também. Estão todos vendo aí minha apresentação, né? Começar então com o assunto da aula de hoje, que são as bases históricas da teoria atômica e os primeiros conceitos relacionados aí à teoria atômica. Tá? Então, começamos lá na Antiguidade Clássica, tá? onde os primeiros pensadores a começar a tentar tratar, né, o problema do que é feita a matéria, do que é feito o nosso mundo, né, foram os gregos. Os gregos, eles, na Antiguidade Clássica, tá, eles são aí os precursores do que viria a ser o método científico depois, nos séculos depois. Tá? E os gregos foram o povo que introduziu a humanidade de certa forma, a razão, tá? A usar explicações racionais para os fenômenos, e apesar de ter uma mitologia riquíssima, né, eles desprezaram essas explicações fantásticas para os fenômenos e procuraram explicações naturais, racionais. Tá? E os primeiros a fazerem isso foram os chamados físicos, justamente, tá, do grego. A palavra natureza, né, em grego, é physis, que é onde se origina esse termo, tá? Correspondente aí aos pensadores que tentam entender a natureza, que tentam entender o funcionamento da natureza, são os físicos. Então, esse nome aí chegou até os dias de hoje para pessoas da carreira científica mesmo, né? Tá? Então, inicialmente, eles construíram modelos, né, construíram suas hipóteses baseado com o que eles tinham à mão, que eram os elementos da natureza. Então, o primeiro a dar uma resposta foi o Tales de Mileto, né, lá no século VI a.C., que propôs aí, né, que todas as coisas seriam feitas de água, né, a partir de água que seria formado todos os materiais da natureza. Logo em seguida, o Anaximandro já chutou o pau da barraca, né? Então ele veio falar que era o apeiron, alguma coisa indefinida. Já que a gente não sabe o que é, vamos dar um nome para essa coisa que eu não sei o que é, né? E dizer que eu não sei explicar do que é feita a matéria, tá? Então, alguma coisa indefinida que ele chamou de apeiron, né? A palavra grega correspondente a isso. O Anaxímenes, de Mileto também, tá? Propôs aí, então, que o elemento fundamental, primordial de tudo, fosse o ar. Todas as coisas aí se condensavam a partir do ar para formar os diferentes materiais. Xenófales, de Colofão, propôs que fosse a terra, tá? E o Heráclito, de Éfeso, propôs que fosse o fogo. Tá? Então, isso aí deu origem
a chamada teoria dos 4 elementos, né? Então, água, ar, terra e fogo, que seriam aí as bases de toda a matéria. Cada um desses daqui, então, propôs que esses elementos fossem o fundamental, individualmente, né? Somente o próprio elemento. E Empédocles, de Acraga, atual Agrigento, viveu no século V a.C., ele juntou, né, fez a síntese aí dos 4 elementos e propôs, então, que todas as coisas fossem feitas a partir de pelo menos um desses elementos: água, ar, terra e fogo. E, além disso, ele propôs também que haviam duas forças fundamentais, tá? 2 princípios ou forças. Né? O primeiro, um princípio de atração, né? Um amor ou filia, e o segundo princípio de repulsão, o ódio ou ectos. Né? Seriam correspondentes aí à atração e à repulsão. 4 elementos e 2 tipos de força aí poderiam explicar todas as coisas na natureza. Daí vieram, então, os primeiros atomistas, Demócrito, de Abdera, e o seu discípulo Leucipo, que propuseram que, se eu dividir os materiais, né, dividir uma amostra de material até o seu menor elemento possível, eu vou chegar em alguma coisa que é indivisível. Tá? E esse indivisível, a palavra grega aí para o indivisível é átomo. Como a gente tem nos livros, né? Então, tomo 1, tomo 2, são divisões. Se eu não tenho tomos, né, se é átomo, é alguma coisa que é indivisível. Seria a menor partícula formadora da matéria, né? Então, todo o universo seria formado por átomos e, no meio do caminho, vácuo. Tá? Não tem absolutamente nada entre os átomos, né, de qualquer material aí da natureza. É algum no século, não, Platão viveu aqui entre os séculos V e o século IV a.C., né? Ele juntou, né, ele fez uma síntese aqui do modelo dos 4 elementos com o que seria uma visão acerca aí dos átomos. Tá? Então ele propôs que cada um dos 4 elementos fosse formado por uma figura geométrica, tá? Com toda a importância, né, que os gregos davam para a geometria, os sólidos regulares, né, e ele propôs que cada um deles aqui fosse correspondente a um elemento na natureza, tá? Um desses elementos, dos 4 elementos básicos. Tá? E aqui, então, a gente tem o fogo, o ar, a água e a terra, tá? Em cada um desses diferentes sólidos, tá? O fogo aí, que é alguma coisa que provoca uma certa, né, lesão na gente, machuca um pouco, então ele era pontudo. Então a gente pode ver que o tetraedro aqui era a imagem que ele fez para o fogo. Enquanto que o maior número de faces aqui do icosaedro, né, um sólido de 20 lados, ele reservou para a água. Tá? Então essa era a ideia aí do Platão, né, acerca da estrutura da matéria, e o seu discípulo Aristóteles rejeitou essa hipótese. Tá? De acordo com Aristóteles, não seria possível a gente chegar em uma divisão última da natureza. Tá? Sempre seria possível ainda dividir ainda mais, tá? De tal forma que a imagem que o Aristóteles fazia não era, né, então, de partículas e espaço vazio, mas sim de um meio. Tá? Um meio com sempre uma determinada densidade, alguma coisa contínua, que se espalhava por todo o espaço. Principalmente porque, na concepção de Aristóteles, o vácuo era impossível. Então, como não pode haver um vácuo, deve haver algum meio preenchendo esse espaço vazio. E daí o Aristóteles ele introduziu um quinto elemento, ele chama de éter. Tá? Seria o que preenche esse espaço vazio. Mas a história do éter eu vou contar depois para vocês. Tá? É uma outra história. Então, e no decorrer da Idade Média, a visão que prevaleceu, né, no decorrer de praticamente toda a Idade Média, foi a aristotélica. Não somente do ponto de vista da estrutura da matéria, né, de materiais, aí, né, como a gente está tentando explicar, como também a cosmologia de Aristóteles. Né? E, de acordo com ele, não pode haver o vácuo. Certo? Então, tem que ter uma substância qualquer, por mais rarefeita que ela seja, mas alguma coisa que preenche o espaço vazio entre os átomos.
científicos. Tá? E essa foi a visão que prevaleceu aí no decorrer de toda a Idade Média. Além disso, na Idade Média, nós temos aí o nascimento inicialmente aqui, uma pseudociência. Não é exatamente uma ciência, tá? Mas eram conhecimentos práticos, tá? Tanto de alguma reação química, como metalurgia, que eram misturados a conceitos místicos, e isso se transformou no que ficou conhecido aí como alquimia. Os alquimistas, eles queriam descobrir a chamada pedra filosofal para poder transformar a prata em ouro, né? Não somente prata, né? Chumbo em ouro também, é o que mais a gente ouve falar, né? Em geral aí dos alquimistas. Tá? Bom, hoje em dia, a gente sabe que a transmutação de elementos é possível, né? Em princípio seria possível transformar aí prata em ouro, só que o que os alquimistas não sabiam é que eles precisavam de um acelerador de partículas para fazer isso. Né? Para ter energia suficiente para transmutar um elemento, eu preciso de uma reação nuclear. Tá? Então, na Idade Média, né, seria absolutamente impossível de conseguir fazer isso. Tá? E aí, então, a visão aristotélica foi tão predominante, tá, na Idade Média, que começaram a surgir certos mitos. Né? Um mito medieval, que é o chamado horror ao vácuo da natureza. Então, eles acreditavam que a natureza teria horror ao vácuo. Tá? E essa ideia cresceu, de certa forma, que muitos pensadores passaram a acreditar nesse horror que a natureza tivesse ao vácuo. Qualquer tentativa de formar o vácuo teria que ser preenchida por alguma matéria. Tá? Então, seguindo a ideia de Aristóteles. Não dá para ter vácuo, então alguma coisa vai preencher esse vácuo de uma forma ou outra. Mas vieram estudos científicos, com demonstrações experimentais, como essa aqui, tá? Que mostraram que não é verdade isso. A natureza não tem horror ao vácuo, coisa nenhuma. É possível a gente formar vácuo dentro das nossas limitações, dentro da nossa capacidade. E isso foi feito no século XVII, com a famosa demonstração das esferas de Magdeburgo, pelo Otto von Guericke, que, no caso, era o prefeito dessa cidade aqui, lá na Alemanha. Tá? Então, o que ele fez? Ele montou uma esfera cortada no meio, né? Então são dois hemisférios, que estão muito bem encaixados aqui um no outro, tá? De tal forma a ter uma vedação razoável aqui na junção entre os dois. Né? E bombeou o ar de lá de dentro. Tá? Tirou o ar de dentro da esfera, da melhor maneira que ele pôde fazer, né? Então, com a técnica que ele tinha na época, né? E com isso, ele fez um vácuo suficientemente grande, tá? De tal forma que a pressão atmosférica em volta da esfera fosse muito grande. Tá? Então, a força exercida pela atmosfera de fora para dentro não era compensada por nenhuma pressão de dentro para fora, porque dentro do ar estava rarefeito. Tá? Então, isso fez com que a esfera fosse comprimida pela atmosfera, de tal forma, com tal intensidade, que foram necessários aqui 8 cavalos puxando de um lado e 8 cavalos puxando do outro, para romper a pressão atmosférica, né, para conseguir separar essas esferas aqui. Né? Então, com isso ele mostrou que era possível de ter o vácuo, sim, e a natureza não tem horror ao vácuo, coisa nenhuma. Na Idade Moderna, então, vão começar a surgir aí os primeiros estudos científicos, tá, acerca da estrutura da matéria, né, e os grandes responsáveis por isso foram os químicos. Né? Então, primeiro, não vou contar também toda essa história, né, mas chamar a atenção aí de alguns nomes fundamentais. Tá, e o primeiro deles foi o Lavoisier, né, um químico francês, que estabeleceu a chamada lei de conservação da massa. Em uma reação química feita em um recipiente fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Né? E ele chegou a essa conclusão experimentalmente, fazendo experimentos em laboratório, né, com balanças, medindo a massa aí dos reagentes e dos produtos e sempre verificando que essas massas correspondiam ao mesmo valor. Né? Então, por exemplo, aqui, né,
a soda cáustica, 2NaOH, reagindo com ácido sulfúrico, dando aí um sulfato de nitrogênio mais água. Tá? Essa reação aqui, ela pode ocorrer, por exemplo, com essas quantidades de massa. 80 gramas de soda cáustica, 98 de ácido sulfúrico, 142 gramas de sulfato de nitrogênio e 36 gramas de água dentro dessa reação aqui, tá? De tal forma que se eu somar as massas iniciais, vai dar 178 gramas, e se eu somar as massas finais, vai dar também 178 gramas, tá? Então, ou seja, as massas se conservam, tá? A mesma quantidade de matéria que eu tenho antes da reação, eu vou ter depois da reação. E isso levou, então, a sua célebre frase, que ele talvez seja mais lembrado. Tá? Na natureza, nada se cria, nada se destrói, mas tudo se transforma. Tá? Dando a ideia, então, que as reações químicas são rearranjos dos elementos químicos, tá? Dentro dessa reação, mas nada vai surgir, nada vai desaparecer. Eles vão só ser trocados de posições e fazer outras ligações. Né? O Lavoisier também fez chegou a outras conclusões importantes, né, acerca aí da estrutura da matéria. Então, ele também identificou e batizou o oxigênio, desmistificando uma teoria anterior, né, que tratava que a combustão ocorria devido a uma espécie de um fluido. Né? Então, se imaginavam que havia um determinado fluido que seria o responsável aí pela combustão. Né? Então, toda vez que a gente está pondo fogo em alguma coisa, né, essa reação química que a gente chama de combustão, esse elemento seria gasto. Tá? Só que com seus estudos, ele verificou que não, né, não havia nenhuma substância que gerava isso, mas a combustão era consequência da reação com o oxigênio. Então ele conseguiu mostrar, isso aqui foi o aparato que ele usou, que o oxigênio era consumido nessa reação, né, e o oxigênio está presente no ar. Tá? Além disso, ele identificou outros elementos químicos também, hidrogênio, silício, enxofre. Ele colaborou bastante aí nessa nomenclatura, como a gente dá nomes aos elementos químicos, e também a notação aqui, né, que vai nos levar à identificação das moléculas. Tá? Contribuiu também na construção do sistema métrico, uma coisa que nós vimos, né, alguns conceitos aí na aula passada. Ainda na Idade Moderna, né, ainda no século XVIII, finalzinho dele, o José Louis Proust estabeleceu a chamada lei da composição constante. Na formação de um determinado composto, seus elementos constituintes combinam-se sempre na mesma proporção de massa, independente da origem ou o modo de preparação do composto. Então, eu estou ilustrando aqui nessa figura aqui embaixo. Tá? Então, vamos reagir aqui o gás hidrogênio com o gás oxigênio, formando água, e os 4 átomos aqui, né, que vão participar da reação no início, átomos de hidrogênio, e os 2 átomos de oxigênio que vão participar no início da reação, são os mesmos átomos que a gente está vendo do lado de cá. Tá? Então, na época, ele não fazia ainda esse modelo atômico como a gente está construindo, mas, né, no exemplo, mas ele falou da proporção das massas. Então, se eu pesar esse gás aqui, né, se eu medir a massa deles antes e medir a massa desse aqui antes, vai ser a soma, né, dessas massas, vai ser também a soma das massas que nós vamos formar. Tá? Então, dando a ideia aí que, na verdade, nós estamos fazendo um rearranjo desses átomos, né, os 4 átomos de hidrogênio, reagindo com 2 átomos de oxigênio, formando 2 moléculas de água, né, com 4 átomos de hidrogênio e 2 de oxigênio, já que eles não vão nem surgir, nem desaparecer, né, eles vão só ser rearranjados aí nessa reação. E no comecinho do século XIX, nós temos a primeira hipótese atômica científica, tá, que surgiu com John Dalton, químico britânico, químico inglês. Tá? Ele estabeleceu, né, com base científica, ou seja, fazendo experimentos, né, propondo seu modelo, fazendo experimentos, indo ao laboratório, testando isso aí milhares de vezes, para chegar a esta conclusão, né, que
com a qual ele formulou a hipótese atomística e a lei da composição constante. Dados dois elementos, um elemento A e um elemento B, que formam uma série de componentes, né, eles combinam-se sempre numa razão de pequenos números inteiros. Ou seja, gás carbônico, CO2, tá? Tá aqui, né? Então tem um átomo de carbono, 2 de oxigênio. 1 é um número inteiro pequeno, 2 é um número inteiro pequeno. Água, H2O, 2 átomos de hidrogênio, um númerozinho pequeno aqui, um númerozinho pequeno aqui no oxigênio, né? Tá subentendido aqui um índice 1, tá? E a mesma coisa aqui para as outras moléculas aqui na frente, né? Monóxido de carbono, H2O2, metano, C2H2. Tá? E então, imaginando isso, que esses átomos seriam a última entidade constituinte dos elementos químicos, e somente elas seriam rearranjadas numa reação química, ele propôs, inclusive, imagens, desenhos, né, que seriam cada um dos elementos químicos conhecidos até ele, né, até então, e as suas moléculas, tá? Então, eu vou combinar aqui esse primeiro elemento com o terceiro, tá? O primeiro com o quarto aqui, né, na verdade, na primeira molécula aqui embaixo, formando moléculas diatômicas, triatômicas, né, poliatômicas, né, e as ligações que vão formar essas moléculas. Alguns anos depois, 5 anos depois, o José Louis Gay-Lussac propôs a lei, né, da conservação dos volumes. A razão dos volumes de gases usados para produzir uma reação química é representada também por pequenos números inteiros. Então, se eu vou reagir gás hidrogênio com gás cloro, formando ácido clorídrico, né? 1 litro de gás hidrogênio somado com 1 litro de gás cloro vão produzir 2 litros de ácido clorídrico. Tá? De tal forma que esse volume, né, a soma dos volumes, tem que se conservar no final da reação. Tá? O volume também não vai surgir e não vai desaparecer. Com resultado aí dessas ideias que já estavam surgindo, né, e também com base em algumas evidências experimentais, o Avogadro propôs o seu princípio, tá, chamado princípio de Avogadro, no ano de 1811. O que diz o princípio dele? Que, sob as mesmas condições de temperatura e pressão, iguais volumes de todos os gases contêm o mesmo número de moléculas. Então, me deu um gás, uma dada pressão, né, vamos dizer aí um atm, um dado volume molar, tá, uma dada temperatura, pressão, digamos, uma temperatura atmosférica, né, se eu contar o número de moléculas desse gás, vai ser o mesmo número que eu vou obter para um outro gás diferente, nas mesmas condições. Então, independente do elemento, as mesmas condições de pressão, temperatura e volume para um determinado gás, nós vamos ter sempre a mesma quantidade. E esse é o número que hoje em dia nós chamamos de número de Avogadro, tá? Em homenagem aí ao nome dele. Tá? Então, vocês conhecem esse número, tá? A quantidade aí de átomos de carbono em 12 gramas. Nós vamos ver essa definição mais para frente. Né? Se eu contar átomos de carbono numa amostra de 12 gramas de carbono, nós vamos ter essa quantidade aí, 6 vezes 10 elevado a 23, que é um número extremamente grande. Né? Então, tem 23 zeros, ou 23 dígitos, né? depois do 6, casas decimais, para representar essa quantidade, né? Essa quantidade de coisas, essa quantidade de objetos, né? Que, no caso, são os átomos aí que a gente está representando. Tá? É um número conhecido como número de Avogadro. É o número que vai levar a gente do mundo microscópico para o nosso mundo. Tá? Do mundo dos átomos para a nossa dimensão. Tá? Então, eu preciso juntar 6 vezes 10 a 23 átomos para chegar numa dimensão do nosso mundo. Para chegar numa amostra aí medida em gramas. Tá? De uma determinada substância. Tá? Só que tem um porém.
O Avogadro, ele não sabia esse número. Ele formulou o princípio, ele diz contém os mesmos números, né, o mesmo número de moléculas, mas ele não disse qual era o número. Tá? O número de Avogadro só foi determinado mesmo quase um século depois. Tá? Foi resultado da tese de doutorado do Einstein, né, e que formulou um método, né, teoricamente, ele pensou como poderia ser feito, e quem executou o experimento foi um francês chamado Jean Perrin. Né? E aí sim teve a medida, tá, do número de Avogadro. Então vamos ter na cabeça o seguinte: o Avogadro, ele formulou o princípio, mas ele não sabia o número. Na história da ciência aí, eu acho que é a primeira vez que um número foi proposto sem se saber que número é. Tá? Depois surgiram outros exemplos disso, né? Mas o número de Avogadro eu acho que foi o primeiro. Né? Hoje nós sabemos, então, o número de Avogadro é 6 vezes 10 a 23. Por mol, como eu vou discutir um pouquinho para frente aí, ele provém exatamente dessa definição. Né? Uma certa quantidade, que nós vamos chamar de mol, nessa quantidade tem sempre 6 vezes 10 a 23. Tá? Um número bastante grande, né, que vai representar aí a quantidade de átomos e moléculas que tem numa determinada amostra de um tamanho macroscópico. Tá? Então, esse é o número, tá, que nós vamos destacar. E a primeira aproximação desse número, né, a primeira ideia, né, de quanto que seria essa quantidade, foi obtida, né, pelo Johann Loschmidt. Tá? O que ele fez? Ele fez experimentos com o ar condensando, tá? Obtendo aqui coeficientes de condensação. E usou elementos de uma teoria que eu vou dizer mais para frente, a teoria cinética dos gases, em que é determinado esse livre caminho médio. O livre caminho médio é, na média, quanto que uma molécula viaja sem interagir com qualquer outra na frente. É o caminho médio que ela tem livre, certo? Então, esse é o livre caminho médio. Dependendo da densidade, né, das características de cada gás, né, do tipo da molécula que você está vendo ali, com esse número, né, com essa quantidade e com essa medida, ele conseguiu, primeiro aqui, dizer que a molécula do ar tem 1 nanômetro, 10 a menos 9 metros, e obteve uma estimativa do número que recebe o seu nome, o número de Loschmidt. O número de Loschmidt, em geral, ele é mais falado, né, nos países de língua alemã. E notem que ele está nas casas aqui, mas não na mesma ordem de grandeza, do número de Avogadro. Tá? Então, enquanto aqui é 10 elevado a 23, aqui é 10 elevado a 25, certo? E é 3, né? Quase 3, que é a metade de 6, bem chutado, bem aproximado aqui, então talvez um pouco menos de 50 vezes, tá? Que é a relação aqui entre um número e o outro. Só que o número de Loschmidt é dado como uma densidade, né, uma densidade numérica, por metro cúbico. Então, agora, se eu pensar em metro cúbico, pensa numa coisa que tem uma dimensão de uma caixa d'água, tá? Eu gosto de pensar no metro cúbico sempre, né, olhando para uma caixa d'água. Tem um metro por um metro por um metro. Tá? Isso é um metro cúbico. Então, nessa caixa d'água, essa quantidade de água que tem ali, tem 1 tonelada de água. Né? A densidade da água. Agora, isso não é exatamente uma coisa do tamanho de centímetro, do tamanho de gramas, certo? Então, por isso essa diferença de ordem de grandeza entre o número de Avogadro e o número de Loschmidt. Mas, se a gente colocar na mesma dimensão, né, comparar o volume do gás e colocar o número de Loschmidt também com o mesmo volume, aí nós vamos chegar no número mais próximo, tá? do 6 vezes 10 a 23. Então, foi uma primeira estimativa, tá? E está bastante razoável, está bem próximo do valor do número de Avogadro. Muito bem, e aí
Em 1869, no decorrer do século XIX, né, um pouco mais da metade do século XIX, essas medidas começaram a evoluir cada vez mais, certo? As medidas de massa dos elementos, as suas proporções, né? Quem é mais pesado, quem é mais leve, começou a evoluir cada vez mais, certo? Então, já tinha-se conhecimento de que a massa, a massa molar do ferro é 56, a massa molar do nitrogênio é 14, do oxigênio é 16, do hidrogênio é 1, tá? E o russo Dmitry Mendeleev, ele montou essa tabela com propriedades periódicas, uma tabela periódica dos elementos químicos. Essa foi a primeira tabela periódica da história, né? Em que ele coletou todas as informações que ele conhecia, tá? E além de colocar os valores que ele já conhecia, tá? Alguns ele ainda tinha uma certa dúvida, olha um pontinho de interrogação aqui, ó, né, no telúrio 128, né? Então, será que a massa é essa mesmo? Né? Não sabia, tá? Como elementos que não eram conhecidos, ó. Então, deve ter algum aqui com 68 que ninguém reportou ainda. Deve ter algum com 70 que ninguém falou quem que é ainda, tá? E com isso ele deu alguns nomes. Tá? Então, hoje a tabela dos dias de hoje, né? E se eu pegar logo abaixo do alumínio, tem um elemento que era desconhecido, que ele chamou de ECA-alumínio. Hoje nós sabemos que o ECA-alumínio é o galho, né? Ele previu. Bom, se essa tabela ela é periódica, ela deve se repetir periodicamente. Então, se eu tenho elementos aqui, né, na próxima linha de baixo deve ter algum elemento aqui, certo? E foi com essa ideia aí que ele começou a prever elementos. O galho, que ele chamou de ECA-alumínio. O germânio, que ele chamou de ECA-silício. Tá? Então, abaixo do silício, o ECA-silício. Ele fez essas previsões, né, de elementos que hoje em dia nós conhecemos. E tem uma outra coisa intrigante aqui também. Por que o alumínio deu 27,4? Por que quem mais aqui? O cloro, 35,5. Por que não são números inteiros nesses casos aqui, nesses elementos aqui? Tá? Bom, o Mendeleev, na época, não tinha resposta para isso. Tá? Hoje nós sabemos que é uma consequência da existência dos isótopos. O alumínio tem um isótopo que tem 27 gramas, mas ele tem outros isótopos, tem outros núcleos com mais nêutrons, né, que vão promover aí uma massa um pouquinho maior para esse átomo. E se a gente pega na natureza aleatoriamente, né, então um átomo de alumínio aqui, outro átomo de alumínio ali, eu tenho uma certa chance de acordo com a abundância, a quantidade que existe na natureza de cada um deles. 27 é a maior quantidade, tá? Mas existem outros com proporções menores, né, que na média vai me dar 27,4. Então essa que é a ideia. Tá? Em média, não é um número inteiro. Tá? Eu estou misturando diferentes composições, né, diferentes massas, com diferentes pesos, com diferentes abundâncias. Muito bem, então, o que a gente pode fazer com isso? Com essas leis, né, esses princípios que estão sendo formulados. Tá? Então, o primeiro deles aqui é verificar que eu tenho a mesma quantidade de elementos antes de uma reação química e depois da reação química. Tá? Ou seja, pegar uma determinada reação química que eu não conheço as quantidades e fazer o balanceamento dela. E descobrir as quantidades que reagem e que vão produzir os compostos nessa reação. Então eu vou ilustrar com essa reação que eu estou mostrando aqui para vocês. Ó. Seja a seguinte reação do sulfureto de ferro e o oxigênio, dando óxido de ferro 3, que é esse cara aqui, ó, Fe2O3, e o dióxido de enxofre. Tá? Então essa é a reação que nós vamos procurar balancear. Eu sei que são os compostos, mas não sei as quantidades, não sei os números que estão na frente de cada molécula. Então a primeira coisa que eu vou fazer, ó, vai ser colocar variáveis incógnitas aqui.
né? Eu vou pôr um W no primeiro, um X no oxigênio, um Y no óxido de ferro 3, né? E um Z no dióxido de enxofre, tá? Para a gente tentar descobrir esses números aqui, tá? Bom, vocês vão ver no decorrer do cálculo aqui que essas equações nós vamos relacionar variáveis umas com as outras, mas em nenhum cálculo de balanceamento o número de equações é igual ao número de variáveis. Então, sempre a gente vai passar por um processo como esse aí, ó. Eu vou mostrar. Então, vamos olhar primeiro para os oxigênios. Então, o O2 aqui, né, o gás oxigênio, está multiplicado por X. Então, eu tenho 2 vezes X átomos de oxigênio antes da reação. Tá? Então, 2x vai ser igual ao que eu tenho depois. 3O vezes Y, 3Y que está aqui, e 2Z, né, no SO2, 2Z que está aqui. Então, o X, ou melhor, 2x, tem que ser igual a 3Y mais 2Z. Primeira equação, né, uma equação algébrica aqui, que está relacionando as quantidades. E aí eu vou fazer a seguinte observação. Eu estou multiplicando por 2 um número, x, eu estou multiplicando por 2 um outro número que é z, né, e como resultado vai sair um número par. Sempre multiplicando por 2, o resultado é par. Tá? E agora, se eu tenho um número par aqui e eu tenho um número par aqui, o número do meio tem que ser par também. Tá? Então, suponha que isso aqui seja 8 e esse seja 6. 8 menos 6 dá 2. Né? Eu nunca vou somar um número par com um número ímpar e achar que vai dar par no final. Tá? Então, essa é a observação que eu vou fazer para dar o chute. Né? Que chute que eu vou dar aqui? 3y tem que ser par. Se 3y tem que ser par, então é porque o y é par. Porque 3 não é par. Bom? Então, eu vou tomar o y, vou escolher um valor, né, o y, que é o menor par que eu conheço, diferente de zero. Se for zero, não dá nada certo aqui. Então, esquece do zero. Tá? Então, y igual a 2 é o menor número par que eu conheço. Tá? Tirando zero. Então, vamos dizer que o y é igual a 2. Então, se o y é 2, olha o y aqui, né? Eu já substituí por 2 aqui embaixo. Já descobrimos o 2. Tá? Vamos olhar para um outro elemento. A quantidade de ferro que eu tenho antes e depois. Então, antes eu tenho W ferro. W antes da reação. E depois eu já sei agora, ó, se o y é 2, né? Com F é 2, dá 2 vezes 2, 4. Então, W é igual a 4. Beleza, uma das variáveis eu também já descobri, né? Sabendo o y, né, a partir do y. Então, se o W é 4, vou substituir por 4 aqui na frente. Tá? Vamos trabalhar agora os outros elementos, né, para chegar em outras quantidades. Eu tenho Z aqui no S, e esse S agora eu já sei quem que é. Então, vamos ver os enxofres. 4 vezes 2 é 8, antes da reação. Depois da reação, Z vezes 1. Né? Então, Z é igual a 8. Já descobriu Z também. Se o Z vale 8, eu uso 8 aqui na frente do SO2. Tá? Falta agora manipular a equação de novo para descobrir o X. E agora, então, eu vou voltar aos oxigênios, né? Sabendo agora alguns resultados, né? A gente já tem alguns resultados para, né, substituir, né? Então, por exemplo, Z, né, nessa equação aqui. Ou seja, quem que é 2x, tá? 2x é 3y, o y eu chutei como 2, então 2 vezes 3, né? 3 vezes 2. E aqui eu tenho o 8 vezes 2, tá? Do oxigênio, que também é um número já determinado. Tá? 2 vezes 3 é 6, 8 vezes 2 é 16, 16 mais 6 é 22, que vai dar igual a 2x, certo? Dividido toda a equação por 2, o x é igual a 11. Então, descobri o último número que me faltava aqui para balancear a equação, e essa última aqui é a equação balanceada. Bom?
4 FeSO2, 11 oxigênios, 2 FeO3, 8 SO2. Se acontecer de a gente chegar em alguma inconsistência no final, tá? Tipo uma igualdade 0 igual a 2, né? Uma igualdade que deu errado, né? Ou uma equação que chega num resultado, outra que chega na outra, possivelmente foi o erro, o erro cometido, né? Foi o chute mal dado aqui em cima, né? Mas não foi o caso aqui. Aqui deu tudo certo. A gente pode até conferir, ó. Então, tem 4 ferros antes. Eu tenho 2 vezes 2, 4 ferros. Eu tenho 8 enxofres. Olha aqui, 8S. Eu tenho 11 vezes 2, 22 oxigênios, que, de novo, é essa conta aqui em cima, né? Então, é 2 vezes 3 e 8 vezes 2, tá? Que vai dar 22. Então, tá tudo ok, balanceada a equação. Beleza, podemos prosseguir a vida. Bom, depois eu vou fazer algumas definições aqui, tá? Certamente vocês já ouviram falar disso na vida, no ensino médio, né? Mas vamos dizer que na nossa disciplina aqui é a primeira vez que está sendo introduzido esses conceitos. Quantidade de substância, o mol, né? E a massa molar, que é a massa medida em 1 mol de uma determinada substância. Então, primeiro, o que é o mol? Mol é uma palavra que vem do latim que significa pilha muito grande. Então, é isso. Tá? Para eles lá, uma pilha de coisas, se fosse muito grande, uma pilha enorme, gigantesca de coisas, eles chamam de mol. Né? E está relacionado com o tamanho dos números que a gente está vendo. Certo? Então, 6 vezes 10 a 23 é um número extremamente grande. Tá? 6 e seguidos de 23 dígitos depois. Certo? Então, é uma quantidade extremamente grande, essa pilha muito grande de coisas, que é a quantidade de átomos e moléculas que eu estou vendo aqui, digamos aqui nessa amostra de caneta, né, nesse material aqui. Tá? Tem aí da ordem de 10 a 23 átomos, moléculas, montando aqui a estrutura desse objeto. Tá? Então é isso, é um número muito grande e vou chamar de mol. Daí essa é a unidade que nós vamos adotar para a quantidade de substância. Por definição, 1 mol é o número de átomos existentes em precisamente 12 gramas de carbono 12. Vocês também já devem ter ouvido falar. Outros elementos foram usados aí antes do carbono, né, como, por exemplo, o oxigênio. Mas essa é a definição do mol adotada pelo Comitê Internacional de Pesos e Medidas a partir do ano de 1961. Então, o que a gente faz para descobrir um mol hoje? Eu pego 12 gramas, exatamente, o quanto mais preciso eu conseguir ser nessa massa de 12 gramas de carbono 12. Bom, carbono 12, lembrando aqui, pegando a tabela periódica aqui, ó, carbono tem 6 prótons, se o número de massa dele é 12, são 6 nêutrons também. Tá? É o que a gente conhece hoje em dia. Tá? Do carbono normal, do carbono usual. Tá? Existem outros isótopos do carbono. De tal forma que se eu fizer a massa molar, vocês vão ver que não é exatamente 12. Mas é 12,01078. Tá? A massa molar do carbono. O que indica que tem uma certa mistura com outros isótopos, né? Do carbono 13 e carbono 14. Tá? Mas o que mais tem é o 12, e vamos dizer que a gente está pegando ele. Certo? Uma amostra absolutamente pura de carbono 12, 12 gramas dela tem 1 mol. Beleza. Eu vou medir a massa do carbono 12 o mais preciso que eu conseguir. Tá? Então, se eu fizer o seguinte experimento, ó, eu vou pegar um átomo de carbono 12 e, por exemplo, arranco um elétron dele, tá? Só para deixar ele ionizado, só para deixar com uma carga positiva. A massa desse elétron é tão pequenininha que não vai fazer muita diferença depois. Tá? Mas aí sobrou um carbono 12 com um íon dele, né? Um mais, tá? com esse elétron a menos. E eu faço esse feixe de carbono ionizado passar por um campo elétrico,
onde ele vai ser acelerado, aqui ele vai ganhar velocidade, depois passar por um campo magnético, onde ele vai ser defletido, tá? Proporcionalmente à carga e inversamente proporcional à massa, vai ser a força magnética responsável por essa deflexão. Então, a depender do ponto onde cair cada parte desse feixe aqui, eu consigo fazer um cálculo e ver qual que é a massa desse íon que está passando pelo espectrômetro de massa. Tá? Então, o espectrômetro de massa é um aparelho extremamente preciso e muito sensível. Tá? Ele consegue medir massas de 10 a menos 23 gramas, tá? Que é a massa do carbono 12 obtida aqui. E com precisões dessa ordem aqui, ó, com 6 dígitos. Né? Então, uma parte, 1 milhão aqui, digamos, de precisão, né? E nessa ordem de grandeza, 10 elevado a menos 23. Eu passei aqui pelo meu experimento, fiz aí a medida no espectrômetro de massa e obtive essa massa para o carbono 12. 1,9, quase 3, quase 2, vezes 10 elevado a menos 23. Então, se eu dividir 12 gramas por essa massa, tá? A massa que eu tenho em 1 mol pela massa de um deles, eu vou chegar no número. Vou chegar no número de Avogadro. Tá? O número de átomos dentro de 1 mol. Né? Então, olha aqui, aqui é 12, aqui é quase 2, né? Então, 12 por 2 dá 6. Um pouquinho mais que 6. Vezes 10 elevado a 23. Esse é o número de Avogadro. Tá? Então, um número um pouquinho maior que 6, 6,022, elevado a 10 vezes 10 elevado a 23 átomos, elementos, né, moléculas, pode ser aplicado para objetos em geral, mas representa essa quantidade. É um número muito grande que representa uma representação, né, do mundo microscópico no nosso mundo macroscópico. Quantos átomos eu preciso ter para chegar no nosso mundo aqui? Tá? É esse número aí. Para efeito de cálculos, né, para efeito de qualquer cálculo que a gente for fazer aí, lista de exercício, na prova, tá? Então, basta fazer uma aproximação de 6 vezes 10 a 23, que tá bom demais. Né? Esse número aqui é muito pequenininho, 0,22, ele pode ser muito bem aproximado para 6 mesmo, tá? Dando a aproximação que nós vamos adotar. Tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês um valor moderno, né? O que a gente consegue medir hoje em dia com a precisão e a tecnologia que nós temos no nosso mundo aqui, tá? Na tecnologia que a gente tem na atualidade. 6,02214199, e aí esses dois dígitos aqui que estão entre parênteses representam o erro experimental de mais 79 e menos 79 sobre esse 47, tá? Mas de qualquer maneira, ó, 6, eu vou contar esse aqui também. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, do décimo dígito. Décimo primeiro dígito que vão ter erros nessa medida aqui. Tá? Então, é com essa precisão que a gente consegue determinar o número de Avogadro. Né? Então, esse é um valor que eu tirei de uma tabela bem recente, bem moderna, né? Um livrinho de partículas, né? Que chama Data Particle Booklet. Tá? Então, e 6 vezes 10 é 23. Então, esse é digamos, é um valor moderno. Esse é o valor mais usual da gente escrever por aí, né? 6,022, mas esse é o valor que eu posso fazer contas. Tá? Agora, o número de Avogadro é um número. Ele não é massa, não é comprimento, não é tempo, não é nada disso. É um número puro. Ele veio exatamente dessa conta aqui, ó. Eu dividi grama por grama, certo? Então, nesse cálculo aqui, eu dividi uma massa pela massa, a unidade é cancelada, a unidade vai embora. Tá? Cancelo grama com grama aqui, sobra um número puro. Um número. Tá? Essa quantidade, esse número aqui. Então, a rigor, ele é um número adimensional. Ele é uma grandeza adimensional. Mas eu vou falar para vocês. Toda vez que você escrever o número de Avogadro, for fazer cálculos com ele, deixa esse por mol aqui. Tá? Não é uma unidade física. É só uma forma de a gente lembrar
que ele representa essa quantidade por mol. E vocês vão ver, né, ao longo dos cálculos ali, que várias unidades vão surgir naturalmente, desde que eu faça isso. Eu coloco esse mol a menos 1, que é a mesma coisa que por mol. Tá? Porque é isso que significa, né? Ele significa 6 vezes 10 a 23 partículas por mol. Tá? Então, beleza, se lembrem disso, né, o seu valor numérico, 6 vezes 10 a 23, e lembrem sempre de adotar o por mol como a unidade dele, para até mesmo lembrar a gente de coisas depois. Tá? Então, por mim aí, que vocês vão ser felizes. Ok, eu vou só fazer um resumo desse slide passado, né? Então, tá de novo aí a definição. Um mol é o número de átomos existente em precisamente 12 gramas de carbono 12. E obtivemos aí o número de Avogadro como 6,022 vezes 10 elevado a 23 por mol. Tá? Vamos definir outras grandezas aqui, outras quantidades. A primeira delas é a quantidade de substância, ou o número de mols. Deixa eu só fazer uma observação linguística aqui. Tá? Certamente vocês já ouviram falar, já viram em livros, e eventualmente professores já falaram isso para vocês aí ao longo da vida. Tá? Em vez de número de mols, número de moles. Vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Quantos moles daquela substância. Tá? E aí eu, lendo, não recentemente, até faz um certo tempo isso já, eu descobri que o moles é a pronúncia que a gente tem no português de Portugal. Então, se você pegou um livro que, eventualmente, veio de Portugal, né, ou que foi inspirado em algum livro lá em Portugal, o autor vai escrever moles. Tá? Agora, no Brasil, o adotado é número de mols, sem o i, tá, na palavra. Então, como essa é a designação aqui no Brasil, é o que eu vou chamar aqui da unidade da quantidade de substância. Tá bom? Então, quantidade de substância, número de mols. Como que eu vou definir isso? Eu vou definir pela razão entre o número de objetos, sejam átomos, moléculas, partículas, pelo número de Avogadro. Tá? Então, eu vou pegar uma quantidade aqui, vamos dizer que seja 12 vezes 10 a 23, né? Que dividido por 6 vezes 10 a 23, esse número de baixo é sempre o mesmo, e o número de cima que pode variar, a depender da amostra que eu peguei. Né? Vai dar um resultado de 2 mols. 2 mols da quantidade de substância. Tá? Então, essa também é essa definição, tá, da quantidade de substância, onde o Nzinho é o número de mols, o Mzão é o número de partículas da amostra, e o Na é o número de Avogadro. Tá? Sempre. Outra definição, a massa molar, que é a razão entre a massa, quantos gramas do material que eu tenho, dividido pelo número de mols da amostra. Né? Então, se eu tenho 24 gramas de carbono 12, vai me dar 2 mols, 24 dividido por 12, por 2, é 12. Né? A gente vai acabar resultando no mesmo número que a gente tem aqui dessa definição. Tá? Onde Mzão é a massa molar, que eu vou medir em gramas por mol. Massa em gramas, número de mol em mol. Mzinho é a massa da amostra, então essa amostra medida em gramas, tá? Quantos gramas dessa amostra eu tenho. E o Nzinho é o número de mols da amostra medida em mols. Tá? O mol. E aí, nós podemos fazer a seguinte conta. Então, partindo da mesma relação que eu escrevi no slide passado, a massa molar é a massa dividida pelo número de mols. Eu vou fazer o seguinte exercício aqui. Ó. Vamos supor que eu peguei na massa, a massa correspondente a 1 mol de carbono 12. Se é 1 mol, o Nzinho embaixo é 1. Tá? Então, o próprio 1 dessa quantidade que eu estou medindo aqui. Tá? Agora,
Então, pela própria definição, né, a massa de um mol de carbono 12 é 12, né, que é assim que a gente definiu um mol, que eu dividido por 1 vai dar 12 gramas por mol. Né? Então, lembra sempre de deixar o por mol aqui por causa disso. O que é isso aí? O que são esses 12 gramas por mol? Se eu volto no slide atrás, né, então é o resultado agora de a gente fazer o cálculo não da massa, né, de cada átomo, mas do produto da massa de cada átomo pelo número de Avogadro. Então, 1,99265 10 a menos 23 é a massa de um átomozinho de carbono 12. Um átomozinho desse. Que se eu multiplicar por 6 vezes 10 a 23, a quantidade de 1 mol dessa substância, desses átomos, eu vou voltar no 12. Tá? Então, o 6 vezes 10 a 23, ele veio dessa divisão, né? 12 por 1,9, 10 a menos 23. O que eu estou fazendo aqui é ao contrário, tá? Estou isolando a massa molar para ir mostrando que ela vem do produto desses dois números aqui. Esse produto eu vou reescrever, então, agora desse jeito aqui, ó. Como entre esses símbolos, né? Menor e maior, um valor médio. Tá? A massa média do átomo ou do elemento que eu estou considerando. Tá? Se eu fiz tudo isso com uma amostra pura de carbono 12, beleza, vai ser exatamente esse número que está aqui. Se eu misturei o carbono 12 com o carbono 14, aí não vai ser esse número que está aqui. Vai ser um número diferente do que está aqui. Mas, no final, eu quero a massa média. Tá? Eu quero chegar nesse valor médio. É isso que a gente está procurando aqui, quem é a massa média de um dado elemento. Então, se isso for a massa média, tá, do carbono, multiplicado pelo número de Avogadro, vai me dar, então, a massa molar. Por outro lado, a massa média, eu vou calcular assim também, ó, como a massa da amostra, digamos aí, 12 gramas, dividido pelo número de partículas que tem ali. Tá? Só para não cair no mesmo caso, vamos dizer que não seja 12 gramas, tá? Seja 10 gramas. Então, eu vou pegar esses 10 gramas, vou dividir pelo número de partículas que eu tenho ali, a massa pelo número é o valor médio. Tá? Quantidade de massa total dividido pelo número. Né? Sempre eu estou fazendo isso, essa razão é um valor médio. Então, o valor médio aqui pode ser representado também desse jeito. Ok, eu vou sintetizar essas equações todas, né? Eu tirei os números, joguei fora os números e só estou reescrevendo essa parte da equação e essa parte da equação aqui embaixo, tá? Numa linha só. Então, a massa molar é a massa dividida pelo número de mols, que é a massa total vezes o número de Avogadro dividido pelo número total. Né? Então, o número de mols é o número dividido pelo número de Avogadro. E se eu divido agora esse fator por esse, a massa pelo número é a massa média. Tá? E aí sobra o número de Avogadro. Então, olha, tem 1, 2, 3 igualdades aqui, e cada uma delas, elas são legítimas. Posso usar qualquer uma delas, do jeito que elas estão escritas aqui, a depender da minha conveniência. Então, se o problema me der ou pedir massa média, eu venho nessa parte da equação. Tá? Se ele pedir número total, eu vou ter que usar essa aqui. Se ele pedir número de mols, eu vou ter que usar essa. Tá? Seja lá qualquer dessas formas aqui, a gente pode usar. Tá? Só lembrar o que é cada uma das coisas e fazer a sua aplicação da forma correta. Tá bom? Então, esse símbolo aqui representa a massa média, né, do átomo ou do elemento aqui em questão. Deixa eu fazer um segundo exemplo para ilustrar isso. Tá? Então, nesse segundo exemplo, eu tenho 2 isótopos do cloro, um cloro 35, cuja massa de um único átomo dele é 5,8 vezes 10 a menos 23 gramas. Depois, a massa
depois um outro isótopo, né, o cloro 37, cuja massa é 6 vezes 10 a menos 23 gramas, de um único átomozinho ali. Tá? Agora eu pego uma amostra de cloro, tá? Qualquer gás cloro aí da natureza, e eu vou tirar ali aleatoriamente um átomo ou outro. Eu tiro um átomo aqui, eu tiro outro átomo ali, 75% das vezes eu vou tirar um átomo com número de massa 35. Em 24% das vezes eu vou tirar um átomo com número de massa 37. Então essas são as proporções que eles aparecem. Quantidade da sua abundância na natureza. Tá? Então, o cloro 35 é mais abundante que o cloro 37, que é um pouco mais raro. Né? Como que eu vou calcular a massa média? Fazendo a média ponderada das massas. Tirando uma média. É esse cálculo que eu estou fazendo aqui. Tá? 75%, 0,7577. Vezes o valor da massa do cloro 35. 24%, 0,2423, vezes o valor da massa do cloro 37. Então, essa conta que eu estou fazendo aqui é como se eu estivesse fazendo as médias de uma prova, de uma disciplina, que tem duas provas, uma com peso diferente da outra. Tá? Isso é uma média ponderada. Toda vez que a gente faz médias com pesos diferentes, eu estou fazendo uma média ponderada. Tá? Esse é o peso, né, o fator de ponderação do cloro 35, e esse é o peso ou o fator de ponderação do cloro 37. O resultado da minha conta aqui vai dar esse número aqui, 5,887 vezes 10 a menos 23 gramas, que agora é a massa média do cloro. Né? Eu, pegando ali na natureza, eu não vou saber qual é um, qual é outro, mas se eu somar todas as massas e dividir pelo número, eu vou ter esse valor médio. Tá? Agora, daqui também eu vou concluir o seguinte. A massa molar do cloro, ela é a massa média vezes o número de Avogadro. Tá? Então, pegando o resultado que eu tive aqui em cima, como massa média, multiplicando pelo número de Avogadro, eu vou chegar em 35,45 gramas por mol. Olhando nossa tabelinha aqui, ó, cloro, 35,4532. Tá? É o valor da massa molar do cloro, e ali agora está embutido as quantidades, né, as abundâncias de cada um. Esse é o valor médio, tá? Que leva em conta as quantidades dos dois isótopos e tira-se a média disso. Finalmente, eu tenho um terceiro exemplo aqui, tá? Que é a discussão a respeito aqui da fórmula empírica e da fórmula molecular, né? Então, me dê uma molécula qualquer, tá? Por exemplo, a da glicose, C6H12O6, certo? Essa é a molécula exatamente do jeito que ela é. Se eu pegar uma única molécula ali, eu vou ver 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 átomos de oxigênio. Tá? Exatamente o jeito que eu vou encontrar a fórmula molecular, ela representa as quantidades exatas de cada átomo numa molécula. Agora, a fórmula empírica, não. A fórmula empírica, ela me dá só as quantidades relativas. Então, se eu tenho C6H12O6, eu posso dividir essa molécula inteira por 6 e escrever CH2O. Essa é a molécula empírica. A empírica, ela vai dizer para mim só que eu tenho 2 vezes hidrogênio, 1 vez carbono e 1 vez oxigênio. Tá? Não sei se eu tenho que multiplicar por 6, por 12, por qualquer coisa para montar a fórmula molecular. Isso é uma outra coisa. Tá? Então, a fórmula empírica vai me dar, primeiro, essas quantidades relativas. Né? Vou pegar esse exemplo aqui. Ó. Suponha aí que eu tenho uma amostra com 100 gramas de vitamina C. Tá? E nessa amostra, ela contém, né, 40,9% de carbono, 4,58% de hidrogênio, 54,5% de oxigênio. Então, essas são as proporções, né, em massa de cada um dos elementos.
Então, agora vamos primeiro determinar a fórmula empírica. Bom? Que conta que eu vou fazer? Eu vou refazer os cálculos aqui de número de mols, para cada uma dos 3 elementos que eu mostrei ali. Então, primeiro para o carbono. Tá? Bom, se eu tenho 40,9% de 100 gramas, é o que eu estou escrevendo no numerador aqui. Tá? Então, isso aqui multiplicando por 100 vai dar 40,9 gramas de carbono nessas 100 gramas. Tá? Então, é a porcentagem aqui vezes a massa total. Tá? Vai dar aqui a massa de carbono que eu tenho aqui. E eu vou dividir pela massa molar do carbono, que são 12,01 gramas. Então, fazendo a conta toda, chego em 3,41 mol. Vamos ver para o hidrogênio. O hidrogênio eu tenho 4,58%. Tá aqui, 0,0458. Vezes 100. O exemplo me deu aqui 100. Tá? Então, aqui em cima eu tenho a massa de hidrogênio na vitamina C. E eu vou dividir pela massa molar do hidrogênio, 1,008. Tá? Resultado, 4,54 mol de hidrogênio. Finalmente, oxigênio, 54,5%. Tá? Aqui, 54,5% vezes 100, é a massa em gramas aqui do oxigênio, que dividido pela massa molar, 16 gramas do oxigênio, vai me dar também 3,41 mol. Tá? Olha, não é à toa, né, não é uma simples coincidência que esse número aqui deu igual a esse. Em geral, nesses problemas de fórmula empírica, nós vamos encontrar números parecidos, que vão representar para nós ali o fator de normalização. Né? Vocês vão ver que depois eu vou dividir todo mundo por 3,41 para chegar no resultado que eu estou buscando. Então tá, estou escrevendo de novo os resultados aqui. 3,41 de carbono está para 4,54 de hidrogênio, que está para 3,41 de oxigênio. Os 2 pontos aqui indicam as proporções relativas, né, dos diferentes elementos. Tá? Então, dividindo todo mundo por 3,41, vai me dar 1 de carbono para cada 1,33 de hidrogênio para cada 1 de oxigênio. Né? Agora, eu quero chegar em números inteiros. Tá? Lembra que a história toda aí é a gente chegar em números inteiros. Tá? Então, de duas uma. Ou nós vamos encontrar números que estão muito próximos do inteiro, aí se aproxima a ele, com o número inteiro. Ou nós vamos tentar procurar frações que representem esses números. Tá? No máximo aqui tem que ser tem que ser um número racional, né? Um número inteiro dividido por outro. Um aqui ok, mas aqui não. Aqui é 1,33. Tá? Então, quais números inteiros que dividido um pelo outro vai dar 1,33 aproximadamente? 4 terços. Tá? Então, se eu escrever este número desse jeito, né? Estou aproximando também, né? Sendo uma dízima periódica, que até infinitas casas, mas é a razão entre 2 números inteiros mais próximo dessa aqui. Certo? Então, estou reescrevendo esse número como uma razão de números inteiros. E a razão também não é adequada para a fórmula empírica. Então, agora, o último passo é eu eliminar o 3 do denominador. Vou multiplicar todas as razões aqui, né, por 3. Então, 3 de carbono, que está para 4 de hidrogênio, que está para 3 de oxigênio. Agora sim eu tenho 3 números inteiros. Né? 3, 4 e 3. E posso escrever a fórmula empírica. Tá? Então, C3H4O3. De novo, como eu disse no começo, essa fórmula empírica ela não representa a fórmula exata da molécula da vitamina C, ela só representa as quantidades relativas. Eu sei que para cada 3 átomos de carbono eu tenho 4 de hidrogênio. E eu tenho 3 de oxigênio. Falta ainda descobrir se isso aí é vezes 1, vezes 2, vezes 3. Né? Falta saber se já são os subscritos aqui certos, né? Ou não. Ou se eu tenho que multiplicar a fórmula inteira por algum fator.
tá? Para chegar na fórmula molecular. Então, segunda parte do exemplo aqui, determine a fórmula molecular. Tá? E para isso foi dado que a massa molar da vitamina C é 176,12 gramas por mol. Tá? Muito bem, então esse aqui é a massa molar. Agora, será que a fórmula empírica vai dar essa massa molar, ou vai dar menos, ou vai dar mais? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é supor, né, se fosse, a fórmula correta fosse C3H4O3, qual é a massa molar que eu vou obter daí? Tá? Então, eu tenho 3 vezes o carbono, 12,01, 4 vezes o hidrogênio, 1,008, mais 3 vezes o oxigênio, 16 gramas. Fazendo a conta aqui, 88,06 gramas. E aí, para descobrir se então o fator está certo ou não, eu vou dividir esse número por esse. Tá? Então, se esse número aqui que resultasse fosse igual a esse, então a fórmula empírica é a mesma da molecular. Só que não. Aqui deu 2 vezes. Exatamente um fator de 2. Então, divida essa massa por essa, tá? A massa molar que foi dada pela massa que resultou da fórmula empírica. Tá? E aí dá bem certinho a conta aqui, dá exatamente 2. Tá? Já está nos números, já com a aproximação aqui, que vai dar um número inteiro certinho. Bom? Ou seja, eu tenho que pegar a fórmula empírica e multiplicar por 2 para chegar na fórmula molecular. Então, eu vou multiplicar cada um dos índices ali por 2, e essa última aqui é a nossa fórmula molecular da vitamina C. Beleza, gente? Então, essa aqui é a primeira parte aí de hoje. Deixa eu ver, são 10h23 agora. Eu vou fazer uma pausinha só para tomar uma aguinha aí, eu já volto daqui a pouco. Só que enquanto isso, N maiúsculo, no caso, e o número total de... O N maiúsculo é o número total de mols? Não, não é não. O número de mols é o N minúsculo. O N maiúsculo é o número mesmo. Quantidade de moléculas de átomos que eu tenho. Pode ser mais do que um mol, pode ser menos do que um mol. Tá? Mas representa um número com a potência de 10 a 23, 24, 25. Tá? Então, é a quantidade que você tem numa determinada amostra. Tá? Um Nzinho, que é o número de mols. Tudo bem? Então, já estou gravando. E para esta parte, eu quero fazer alguns exercícios da lista. Por isso, deixa eu abrir aqui a minha mesa. Então, temos aqui a lista do tópico 1, temos a lista do tópico 2. Tá? A lista 1, ela está relativamente tranquila, tá? A menos que vocês tenham algum exercício específico aí que queiram que eu faça, pode também, manda no chat aqui, eu vejo e eu respondo na próxima aula, tá? Mas da lista 1 eu já tenho tudo feito. Agora tem um exercício aqui que eu acho que vale a pena eu fazer, porque especialmente ele envolve essa questão aqui das estimativas. Né? A estimativa é um negócio que pode ser muito fácil de fazer, mas pode ser muito difícil de fazer também, tá? Depender do caso, né? Então, deixa eu fazer esse aqui, né, que é ele que eu vou começando. Faça uma estimativa de quantos prótons há no corpo de uma pessoa de peso e estatura medianos, e no item B, quantos grãos de arroz estão contidos no pacote de 1 kg. Né? Aqui, pontinho. Pronto, está certo. Então, o exercício 6 da lista. Para o item A, eu vou começar fazendo uma
uma estimativa, tá? Então, ele está dizendo um adulto, uma pessoa mediana aí, um adulto mediano, que, na minha concepção, eu vou tomar um adulto de cerca de 70 quilogramas como uma pessoa aí de um peso médio, tá? E alguns dados que eu vou passar para vocês. Primeiro, cerca de 96% do nosso corpo é composto pelos seguintes elementos: ó, carbono, deixa eu ver na ordem aqui, oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. Isso dá a composição de 96% do nosso corpo. Tá? Mas eu fiz uma pesquisinha aqui e encontrei alguns valores mais precisos. Então, vamos montar a seguinte tabela. Para um dado elemento, qual é a porcentagem que a gente vai estar observando? Levando em conta a massa de 70 quilogramas, aí, qual é a massa correspondente para cada elemento? Qual o número de mols que a gente vai ter? Então, a conta aqui da massa dividida pela massa molar. E aí, de fato, chegar no número de prótons, tá? E para chegar nesse número de prótons, eu vou então pegar o número de mols que eu tenho, multiplicar pelo Z, que é o número atômico, tá? Então, suponha que eu tenha 1 mol de hidrogênio, é vezes 1, tá? Se eu tenho 1 mol de carbono, é vezes 6, porque cada carbono tem 6 prótons. Então, nós temos, como a pergunta foi o número de prótons, eu vou multiplicar pelo Z, tá? Isso para cada mol, e aí a multiplicação final é o número de Avogadro, tá? Tá? É o número de Avogadro. Então vamos lá. Para o carbono não, oxigênio, são 65% de composição, tá? Multiplicando por 70, nós vamos chegar em 45,5. Depois, 45,5 quilogramas, tá? Então, vezes 1.000, para ter o valor em gramas, dividido por 16, que é o átomo grama, né? A massa molar aí do oxigênio, vai resultar esse número aqui, ó, 2.843,8, tá? Mols. Tem todos esses 2.000 mols de oxigênio no nosso corpo, tá? Para cada um desses mols, eu tenho 8, né? 8 prótons para o oxigênio, vezes o número de Avogadro. E aí, então, vai dar esse resultado aqui, ó, 1,37 vezes 10 elevado a 28. Depois, prosseguindo aqui para os outros, eu vou um pouquinho mais rápido. Carbono é 18%, que vezes 70 vai dar 12,6 quilogramas, que convertendo para número de mols vai dar 1.049, que fazendo essa conta final aqui, 3,79 vezes 10 a 27. Hidrogênio, 10%, então 10% de 70 é 7, né? Que dividido pela massa molar vai dar 6.945, que vezes Z vezes Na, 4,18 vezes 10 a 27. Nitrogênios, 3%, de 70 quilogramas dá 2,1, são 149,885 mols, e 6,318 vezes 10 a 26. E aí eu vou completar com outros dois elementos aqui, ó. O cálcio, 1,5%, que vai dar 1 quilograma e 50 gramas, que vai dar 26,2 mols, e 3,155 vezes 10 a 26. E aí um último elemento aqui, o fósforo, que tem 1%, ou 0,7 quilogramas, né? 22,6 mols, e
2,041 vezes 10 a 26 átomos, não, desculpa, prótons, tá? Essa coluna aqui, todo mundo é número de prótons. Somados, 2,282 vezes 10 a 28 prótons. Item B. Item B pede para estimar quantos grãos de arroz tem em 1 quilograma de arroz. Tá? Bom, para fazer essa conta, primeiro, como eles perguntam em massa, tá? Foi dado 1 quilograma, eu não vou esquentar a cabeça para, por exemplo, os espacinhos, né, entre um grão de arroz e outro, eu vou me concentrar na massa. Tá? Então, qual seria a massa de 1 grão de arroz? Se eu souber a massa de 1 grão de arroz, eu posso dividir essa massa pelo 1 quilograma por essa massa e vou descobrir quantos grãos eu tenho. Tá? Isso eu posso muito bem fazer no laboratório, mas a gente não tem laboratório aqui, a gente não tem, né, balança para fazer. Vamos tentar estimar por outros métodos. Então, o que eu fiz foi também uma pesquisinha. Eu entrei no site do Instituto Agronômico de Campinas. Ou IAC. E lá eles têm o seguinte dado, ó. Não é o de 1, e eles escrevem como peso, né? Só que a gente chama de massa. Peso médio de 100 grãos. Então, 100 grãos de arroz pesa 2,73 gramas. Bom, então a primeira providência minha aqui vai fazer uma regrinha de 3. Se eu sei o peso de 100, eu quero saber o peso de 1, né? Então, dividindo por 100, vai dar esse número aqui. 0,0273 gramas. Tá? E aí, para completar esse exercício, basta eu dividir 1 quilograma por isso. 1 quilograma dividido por 0,0273 gramas. Lembrando que no numerador eu tenho um fator de 1000, né, no quilo. 10 a terceira gramas, dividido por 0,0273. E eu vou cancelar aqui grama com grama. E vou chegar no resultado. 36.630 gramas. Beleza? Isso aí. Para esse problema da lista aqui. Tá? Vou deixar ele uns 2 segundinhos e vou passar para o próximo. Tá? Quem quiser tirar um print screen aí, manda ver. Depois eu vou direto para a lista 2, que eu tenho alguns aqui também para discutir. Olha, e o primeiro é exatamente o número 6. Deixa eu voltar para as listas. Lista 2 é essa aqui mesmo. O número 6 está anunciado aqui, ó. Ele diz que um recipiente de aço com capacidade de 25 litros contém gás nitrogênio sobre uma pressão de 1 atm e temperatura de 27 graus Celsius. Calcule o número de mols de moléculas e a massa de gás no interior do recipiente. E esse aqui, porque na verdade eu identifiquei um problema na resposta, tá? Por isso que eu quero fazer para vocês. A menos que eu esteja ficando doido. Então, 6 da lista 2 agora. Então, foi dado um volume de 25 litros. O gás que está sendo usado aqui é o nitrogênio, que é N2. A pressão, 1 atm.
e a temperatura de 27 graus Celsius, que eu já vou imediatamente aqui converter para Kelvin, tá? Então, mais 273 dá 300. 300 Kelvin para poder fazer o cálculo. Então, a única forma aí de a gente chegar na quantidade, número de mols, é usar a lei dos gases, né? Usar a fórmula de Clapeyron aqui. Né? Então, quem que é o N, né? De acordo com essa fórmula, é PV dividido por RT, tá? Onde eu vou tomar as unidades do R, correspondente aqui a ATM, litro e grau Kelvin, tá? Então, eu tenho que escolher o valor do R aqui adequadamente. Qual que é a pressão? A pressão é 1 atm. Volume, 25. Multiplicando aqui embaixo por temperatura, que são 300 Kelvin. E aí o valor do R, vou pôr aqui primeiro aqui em cima, tá? Nessas unidades, né? Então, o R, a constante dos gases, vale 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, duas uma, né? Ou eu faço transformações de unidades, ou eu uso a constante dos gases nas unidades que o problema me deu. Então, nessas unidades aqui, esse é o valor da constante dos gases. 0,082, que é igual o resultado, tá? Então, eu já vou fazendo a conta aqui, 25 dividido por isso aqui, isso tudo, 1,01626 mols. Então, até aqui tudo bem, tá? Aí você confere com o resultado aqui também. Mas na pergunta da massa, eu discordo pelo seguinte. Massa é o número de mols que eu obtive aqui em cima, vezes a massa molar da molécula que eu estou usando, que é o N2. Tá? Então, eu acho que esqueceram no fator 2 aqui, na verdade. 1,01626 vezes 2 vezes 14. Tá? A massa do molar do nitrogênio, né? Está muito próximo de 14, 14,00672. Só que essa massa é de um átomo. Aqui é a molécula. Tá? 2 tem N2. Eu tenho que multiplicar por 2 aqui. E aqui sim, fazendo essa conta, eu cheguei em 28,455. Tá bom? Então, para mim, é essa que é a resposta aqui. Ó. Tá? Depois eu vou mandar um e-mail para o pessoal da coordenação, eu vou dizer que eu acho que está errado. O 8 eu acho interessante. Deixa eu fazer o 8. Ele rapidinho também, vale a pena. O 8 está aqui. Um químico colocou 5 gramas de uma mistura de óxido de nitrogênio, NO2 e N2O4, em forma de gases, uma grande ampola. Se a amostra continha 50% de cada uma das substâncias em massa, quantos mols de cada gás havia na ampola? Tá? Então, deve dar esses resultados aqui. Então, a primeira coisa... Eu escrevi para vocês aqui a massa molar de cada um deles. O NO2, 14 do nitrogênio, mais 2 vezes 16 do oxigênio. Vou fazer a continha aqui, 46 gramas. A massa molar do outro gás lá, N2O4. Tem 2 nitrogênios, 2 vezes 14, mais 4 vezes 16. Na continha aqui, 92 gramas para esse gás. Tá? Daí, aí que é o pulo do gato aqui, é a gente notar aqui qual que é a quantidade que a gente tem de cada um deles, para poder fazer o cálculo do número de mols. Eu tenho 5 gramas de cada um,
só que foi 50% de cada substância em massa. Então, como são gramas aqui, eu vou ter 2,5 de um gás e 2,5 do outro gás. Tá? Então, essa aqui que é a chave do problema, que é lembrar, então, que vai ser a metade da massa para cada um deles. O que eu fiz? Como saiu uma massa aqui? A massa do NO2 são 2,5 gramas, que é o número de mols vezes, sempre do NO2, né? Isso que acontece quando a gente escreve coisa perto. Vezes a massa molar, NO2, que eu calculei aqui em cima, tá? Então, 46 eu sei. A massa da amostra é 2,5, tá? Então, eu quero calcular o N aqui, é ele que falta para fechar o problema. Massa do NO2, pelas minhas contas aqui, deu 0,054 mols. Repetindo a mesma ideia para o N2O4. São os mesmos 2,5 gramas, né? Porque é 50% de 5. E aqui é o N do N2O4 e o Mzão do N2O4. De novo, isolando aqui o número de mols, a gente vai chegar agora em 0,027. Já está na página 3, né? Então deixa eu somar mais uma página aqui. Tá, deixa eu fazer o 9 também, que ele vai envolver um balanceamento de equações, só que um pouquinho diferente do outro problema que eu fiz. Tá? Então, deixa eu ler primeiro. Escreva as equações balanceadas para a combustão de C3H4 em O2, produzindo CO2 e água. Então, deixa eu escrever a primeira reação aqui, tá? É o C3H4 mais o oxigênio, dando CO2 mais água. E eu não sei as quantidades, tá? Então eu vou chamar esse cara aqui de X, esse de Y, Z na frente do CO2 e W na frente da água. Tá? E vamos ver cada um dos elementos. Então, primeiro o carbono. Para o carbono, então eu tenho 3 átomos aqui nessa molécula vezes X. 3x antes da reação. Vai ser igual a 1 carbono vezes Z. Tá? Então, por enquanto, estou concluindo só que o 3x é igual a Z. Depois, hidrogênio. Hidrogênio eu tenho 4 vezes X antes e tenho 2 vezes W depois. Como nessas equações aqui o que importa são sempre as quantidades relativas, eu vou simplificar esses dois aqui, 4 e 2, né? E já escrever aqui na frente que 2x é igual a W. Dividir a equação inteira por 2. Depois o oxigênio. Oxigênio, temos aqui 2Y, né? Antes da reação. E depois 2Z mais W. Tá? Tem 2 aqui e vezes Z. E tem 1 aqui vezes o W. 2Z mais W. E essa é também, como eu disse, né, na parte teórica, em geral a gente acaba chegando em equações que elas sempre falta uma equação. Tá? Elas não são redundantes, né? Elas têm sempre faltando uma equação e a gente tem que fazer alguma adivinhação, tá? Algum chute aqui para tentar resolver o balanceamento. E é esse que eu vou ver agora. Ó. Então aqui de novo eu tenho aquela relação que vai envolver números pares. Ó. 2 vezes Z mais um número vai dar 2 vezes Y, que é par. Então, o W só pode ser par.
Tá? Não vou associar nenhum número que não seja par a esse W. E já vou direto para o par mais simples que nós temos, que é o 2. Então, fazemos, né, o W igual a 2. Com isso, se o W é 2, o X vale 1, né, porque 2 vezes X é igual a 2. Daqui eu já tiro o resultado para o X. Se o X é 1, eu sei o Z agora, tá? Vou escrever aqui na frente. O Z vale 3. Por isso é consequência agora do chute que eu dei para o W. Tá? E aí eu volto para essa equação agora sabendo desses outros resultados. 2y é igual a 2 vezes z, que eu já sei que é 3, mais o w, que eu chutei que é 2. Então aqui eu tenho 6 mais 2 igual a 8. Se 2y é igual a 8, o y é igual a 4. Então tá aí, tá? Não cheguei em nenhuma contradição, né? Não cheguei em nenhum resultado que não possa ser aceito. Então, C3H4 vezes 1, que é o X, mais Y vezes oxigênio, que é 4Y, vai dar Z, que é 3, vezes o CO2, mais o W, que é 2, vezes a água. E essa é a equação balanceada aí, tá? Mais um aqui, que é o 10. Tem o 11 também. 10. Aqui. Deixa eu ver aqui. Massas iguais de zinco metálico e iodo I2, ou seja, 5 gramas de cada, foram misturados e o I2 foi completamente convertido em ZnI2. Calcule quantos mols reagem e quantos gramas de Zn permanece sem reagir. Tá? Foram 5 gramas de I2 reagindo com zinco, dando ZnI2. Bom, a equação em si, ela não diz grandes coisas para nós, não, né? Porque é um mol aqui, um mol aqui e um mol aqui. Tá? A gente vai ter que trabalhar um pouco mais aí para chegar na resposta do que só olhando para a equação. E eu sei que foram 5 gramas aqui e foram 5 gramas aqui. Então, ó, da equação, o que eu estou vendo é isso. Eu tenho 1 mol de I2, eu tenho 1 mol de zinco, dando 1 mol do composto aqui da molécula ZnI2. Como são 2 átomos de iodo, tá? Eu vou multiplicar por 2 vezes o número, a massa molar do iodo, que é 126,9 gramas. Deixa eu pôr isso aqui entre parênteses, né? Porque agora não é um cálculo direto, tá? É só para indicar aqui que está na mesma posição. Daí eu não sei quanto que reagiu do zinco. Então eu vou pôr um X aqui na frente, multiplicando 65,4, que é o átomo grama do zinco, ou massa molar. E aí, isso vai resultar em 1 mol, tá? Desse composto. Então, é a massa do zinco e 2 massas do iodo. Número de massa, né? Ou a massa molar, melhor. 65,4 mais 2 vezes 126,9. Então, o resultado dessa conta aqui vai dar 319,2 gramas. Eu não sei quanto que é aqui. E o resultado dessa conta aqui é 253,8 gramas. Bom, como foram 5 gramas para cada um, o número de mols do iodo eu sei calcular. 5
dividido por 253,8 vai dar 0,0197 mol do iodo. Tá? Bom, olha só. Se para cada mol daqui eu tenho um mol aqui, então eu vou usar a mesma quantidade em mol para o zinco que eu não sei, certo? Bom, um aqui é um aqui, então 0,0197 daqui é também do zinco. E aí eu vou usar para calcular a massa do zinco que foi perguntada. Tá? Isso aqui é a quantidade, então, que vai reagir, né? Foi uma das perguntas que foi feita. Dividido pela massa molar que a gente conhece, 65,4 gramas. Então, falta eu fechar essa conta aqui agora. Né? Essa é a massa de zinco que reage. Fazendo a conta aqui, a gente vai chegar em 1,288 gramas que reage. Tá? Então, isso aqui é que reage. Reage. Como eram 5 no total, tá? E foi essa massa reagiu, o que não reagiu é a diferença das duas. Vou chamar de M' do zinco. E vou fazer a conta como massa total menos a massa que reagiu. Aqui eu errei a notação, tá? É Mzinho, tá? Na verdade, que eu queria aqui. Deixa eu ver embaixo aqui. Mzinho Zn, tá? Então são 5 menos 1,288. Resultado, 3,71 gramas. Essa é uma das perguntas, né? E essa era outra pergunta. Quantos mols reagiu? 0,02 quase, né? 0,0197. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma pergunta para me fazer? Vocês me mandaram aí os nomes já? Aqui, né? Tá bom. Então, se ninguém tem nada a dizer, me perguntar, só para confirmar que nós queremos decidir os grupos? Sim. Eu prefiro que vocês escolham entre si primeiro. Se alguém sobrar no final, não conseguir, grupo nenhum, né? Aí me avisa que a gente ajeita quem tiver faltando. Bom, mas eu prefiro que vocês se ajeitem mesmo. Então tá, gente. Então acho que por hoje é isso. Obrigado aí por mais uma presença. Então tá bom, gente. Eu vou terminar a gravação aqui. Depois eu vou montar os vídeos lá. E até a próxima, então.